Paz seja com todos, amém? Bom, vamos lá. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo continue aqui em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor flua através dessa palavra, que o Senhor vá de encontro aos corações, que ninguém aqui saia da mesma forma que entrou, Deus. Que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito Santo através da minha boca e através da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, quantas vezes a gente já não escutou ao longo da nossa caminhada aí sobre esse versículo, né? Guarda o teu coração. Quem nunca teve um líder que sentou para fazer um discipulado e não falou, guarda o teu coração? Eu, particularmente, já tive líderes, já tive pastores, eu mesma no meu devocional já li várias vezes sobre esse versículo. E a primeira coisa que a gente sempre pensa quando fala guarda o teu coração é em relacionamento amoroso, né? A primeira coisa que vem na cabeça é os solteiros pensam, eu tenho que guardar o meu coração para a futura pessoa que Deus vai preparar para mim, seja, né, o esposo, a esposa, enfim. Mas, nos últimos tempos, assim, nas últimas semanas, Deus tem falado bastante comigo em uma nova revelação com relação a esse versículo. E não é só guardar o nosso coração referente a um relacionamento amoroso, mas é guardar o nosso coração que dele vem a essência da nossa vida. É a partir do coração que provém todas as outras coisas. Então, gostaria que vocês abrissem em Provérbios também, só que no capítulo 27, versículo 19. Vai ser o último que eu vou pedir para vocês abrirem, tá? Os outros eu leio aqui. Provérbios 27, versículo 19, que fala assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Que forte esse versículo, né? Então, da mesma forma que às vezes a gente está de frente para um rio, de frente para uma poça d'água, e a gente consegue enxergar o nosso reflexo ali, assim é o nosso coração. A partir do nosso coração, as pessoas conhecem quem nós verdadeiramente somos. O próximo versículo, não precisam abrir, eu vou ler aqui. É Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Esse também é um versículo bem conhecido, né? A gente escuta bastante sobre. E por quê? Qual que é a importância, então, da gente guardar o nosso coração, né? Aqui nesse versículo fala que o homem bom, ele tira coisas boas de dentro do seu coração. E o homem mau, ele tira coisas ruins de dentro do seu coração. Eu quero ser a boa pessoa, que tira coisas boas do coração. Só que a gente sabe que lá em Gênesis, nós somos corrompidos, o homem foi corrompido. E o pecado entrou em nossas vidas, e o nosso coração se tornou mau e enganoso. Então, por isso é importante a gente guardar o nosso coração, para que a partir disso Deus tenha liberdade para se mover através dele. Bom, se do coração provém todas as coisas, e se originalmente o coração, atualmente, ele é mau e enganoso, se a gente santifica o coração, automaticamente nossa vida se torna santa. Então, por isso que é importante guardar o coração, para que a partir disso a gente consiga santificar cada uma das outras caixinhas da nossa vida, seja ela emocional, seja ela sentimental, seja ela financeira. Toda área precisa ser santa, toda área precisa ser santificada. E a partir do nosso coração santo, a gente consegue santificar todas as outras áreas. Mas a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso através do Espírito Santo.
Quando a gente fala de coração, hoje em dia ele é muito representado como os sentimentos, né? A parte do amor. E realmente é uma boa ilustração. O coração, ele representa o centro das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E se essas emoções e esses pensamentos, eles estão confusos, estão bagunçados, automaticamente isso vai impactar na nossa vida. Então, se o nosso coração é o centro dessas coisas, a gente precisa organizar também os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por quê? Para quem não sabe, eu sou psicóloga. E na clínica, o que eu mais vejo são pessoas com as emoções bagunçadas. São pessoas com pensamentos disfuncionais, que a gente chama, né? Com pensamentos que, por serem disfuncionais, eles causam crenças limitantes. Acho que esse termo muita gente já escutou, né? Então, às vezes eu estou lá na clínica e aí chega um paciente, porque eu não vou ser ninguém, eu não consigo fazer nada, eu não termino nada que eu começo, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Mas será que essa é a verdade que Deus tem sobre a vida dessa pessoa? Que ela realmente não é ninguém, que ela realmente não começa ou que ela termina? Ou isso foi um comportamento aprendido? Quando a gente não cuida das nossas emoções, dos nossos pensamentos, esses pensamentos geram emoções ruins, emoções negativas. E essas emoções, elas produzem comportamentos ruins. E é por isso que a gente vê tantas vezes, tantas pessoas que realmente não conseguem. Começa um curso aqui, passa 30 dias, já abandonou o curso. Começa a arrumar o guarda-roupa, ó céus, ó vida, cansei, não quero mais. Começa a namorar, não é isso que eu queria, acho que eu vou terminar. E é realmente porque aquela pessoa é ruim? É realmente porque aquela pessoa não tem capacidade? Não é porque ela está com as emoções e os pensamentos dela bagunçados. E ela acredita tanto naquilo, ela tem tanta convicção, porque foi um comportamento aprendido, que ela não sabe como viver de outra forma, a não ser daquele jeito. E é aí, mais uma vez, que entra a palavra de Deus nas nossas vidas, né? Em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 a 8, fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Toda emoção, ela é um convite para uma oração. Não tem emoção ruim. Todo mundo sente raiva, todo mundo fica triste. Ou tem alguém aqui que é 100% dono de emoções positivas, que nunca acordou num dia e falou: nossa, eu queria passar o dia na cama, não aguento olhar para a cara de ser humano. Eu particularmente sou dessa. Que de manhã eu tenho um pouco de dificuldade de interagir. Mas toda emoção, até mesmo a raiva, até mesmo a tristeza, ela é um convite para uma oração a Deus. Aqui, como fala no versículo, né? Que tudo a gente tem que colocar como súplica aos pés de Jesus. Então, até mesmo essas emoções ruins, elas vão servir como sementes na mão de Deus. E essas sementes, se plantadas na terra boa, que é Jesus Cristo, elas vão produzir um fruto que é agradável a Deus. Então, até uma emoção ruim, que, não sei, pode ser a tristeza, ela pode se transformar em arrependimento diante de Deus. A raiva, ela pode se transformar em justiça diante de Deus. Então, toda emoção, se colocada aos pés de Deus, ela é transformada em um fruto que é agradável aos olhos dele. Então, sempre que, independente de qual for a situação, ore, se coloque aos pés do Senhor
crendo com plena convicção que essa emoção ela vai ser transformada nos pés dele, ela vai ser um fruto não só para a sua vida, mas um fruto para cada pessoa que está perto de você. Jesus, ele é um transformador de sentimentos. E a paz dele protege o nosso coração. A paz que excede todo o entendimento. A paz que a gente olha, às vezes, no meio do furacão. Tá tudo desmoronando. E aí você sempre tem aquela pessoa, aquele amigo perto que você olha e fala, meu Deus, mas sua vida, meu filho. Você tá devendo, você tá sem carro, tá andando a pé, tá faltando alimento na sua casa e a pessoa tá aqui, ó, pleníssima. Não é porque ela não tá preocupada, não é porque, não sei, é tão espiritual que não sente essas necessidades, não é isso. Mas é porque a paz do Senhor está sobre a vida dela. E é a paz que excede todo o nosso entendimento, independente de qual for a situação. Sempre que você se colocar na presença de Deus, você creia que você está plantando numa terra boa e que você vai receber a paz que excede todo o entendimento para você conseguir passar por seja qual for a situação. Amém? Em Romanos 12, versículo 2, fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá na clínica, eu não posso falar de Jesus. Se, não sei, por algum motivo eu falo sobre Deus, eu falo, não, fica tranquilo com esse problema, a hora que Deus resolve, meu CRP pode ser cassado. Eu posso deixar de ser psicóloga. Mas aqui eu posso falar para vocês, a verdadeira saúde mental é a mente de Cristo entrando na nossa mente. É o coração de Cristo entrando no nosso coração e transformando as nossas vidas todos os dias. Essa é a verdadeira saúde mental. É quando a gente confia tanto no Senhor, quando a gente se entrega todos os problemas nas mãos dele, e ele, por ser um transformador de emoções, ele vai transformar aquela situação, ele vai transformar tudo aquilo que está dentro de nós, e a partir disso, a nossa mente vai ser transformada, a nossa mente vai ser renovada em Deus. E às vezes uma situação que naquele momento você não vê saída, aquela situação que no momento você fala, meu Deus, acabou para mim, por a sua mente estar renovada, você vai conseguir enxergar de uma maneira diferente. E Deus se revela para você como uma solução boa, perfeita e agradável. E como que Deus pode se revelar para nós? Como que a nossa mente pode ser renovada no nosso dia a dia, né? Porque aqui é fácil, né? Eu estou falando aqui, não, gente, saúde mental. É a mente de Cristo na nossa mente. E como que traz a mente de Cristo na nossa mente? Que aqui, ó, tô num dia mal, tô aqui, quero ficar na cama chorando. Como que faz isso? Através de relacionamento com Deus. Através da meditação da palavra. Porque se a gente não conhece a palavra, se a gente não sabe a verdade que ele revela ali, de quem nós somos e do porquê nós nascemos, qual é o nosso propósito, se a gente não está convicto daquilo, qualquer coisa vai abalar as nossas vidas. Então a gente precisa da leitura da palavra, da meditação da palavra, do agir do Espírito Santo no nosso dia a dia. Então orar, jejuar, estar verdadeiramente investindo num relacionamento com Deus, para que a partir disso a nossa mente seja renovada, o nosso coração seja guardado e os nossos dias sejam transformados. Em Salmos, no capítulo 119, versículo 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos, capítulo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Será que a palavra de Deus, ela tem sido o nosso prumo? Ah, Gabi, o que é prumo? O nosso direcionamento, aquilo que sustenta, que direciona o caminho. A palavra de Deus tem sido esse direcionamento na sua vida? A palavra de Deus tem sido aquilo que você se baseia para tomar as suas decisões? A palavra de Deus tem sido aquilo que você se baseia para
construir um relacionamento, é só na palavra de Deus que a gente encontra um prumo verdadeiramente. Porque se não for nisso, se não for na palavra de Deus, no que a gente está se baseando? A gente está se deixando governar e se deixando enganar por esse mundo que está aí hoje em dia? Esse mundo caótico e cheio de ideologia? Que um lugar que era para ser seguro, que é a escola, um lugar que era para as nossas crianças irem e aprender, elas estão, pelo contrário, parece que desaprendendo tudo que é mandamento, tudo que é ensino moral mesmo. Então, se a escola, que era para ser um local abençoador, porque os pais ensinam em casa aquilo que convém, e na escola as crianças aprendem as demais coisas. Se até lá as nossas crianças não estão seguras, você acha que é realmente uma regra da igreja? É só porque o meu pastor manda, todo dia ele me manda mensagem lá, e aí, Gabi, fez devocional? Mentira, ele não faz isso. Mas, vamos supor, você precisa de alguém que todo dia te mande uma mensagem? E aí, Lumara, como que foi seu devocional? Não estou vendo você pegar a Bíblia, hein? Você precisa disso? Ou você tem consciência que o seu alimento, que o frescor dos seus dias, que o ar para os seus pulmões está aqui? Que você pode encontrar sozinho dentro do seu quarto, só você e Deus, sem intervenção de ninguém, além do Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que você tem consumido? Quem tem sido a sua companhia? No seu dia a dia, no seu tempo livre, você abriu os olhos ali, qual que é a primeira coisa que você pensa? Quem é a primeira pessoa que você quer conversar? Vamos crer aqui, irmãos, que todo mundo abre os olhinhos aqui, ó. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Acordei ansiando estar na tua presença, amém? O que a gente consome, seja nas redes sociais, seja em filmes, em livros, sejam as nossas companhias no trabalho, na escola, na faculdade, a nossa própria família, isso também vai nos ajudar a definir quem nós somos. Porque isso, desde pequenos, é o que nos ajuda a formar a nossa personalidade, que a nossa identidade está em Cristo. Mas a nossa personalidade, ela vem formada desse convívio entre pessoas. Depois, quando você cresce, do que você consome, do que você alimenta. E essas coisas que você tem consumido, e essas pessoas que têm andado com você, elas estão te impulsionando para as coisas que são do alto ou para as coisas que são terrenas? O que você tem consumido tem feito você ansiar pela volta de Cristo? Tem feito você se apaixonar todos os dias um pouco mais? Ou tem feito você se esfriar? O inimigo, ele não vem com uma coisa feia, com uma coisa que assusta a gente. Ele vai tentar nos seduzir, ele vai tentar nos enganar através daquilo que é de boa aparência, através daquilo que é agradável aos nossos olhos. Então, às vezes a gente pensa que aquela porta de emprego foi Deus que abriu para nós. Deus permite. Mas tem coisa que a gente precisa ter o discernimento. Às vezes Deus realmente te quer naquele lugar para você ser a transformação que aquele lugar precisa. E não porque você precisa se igualar àquelas pessoas que estão ali. Às vezes Deus te leva para um lugar que você olha e você fala: meu Deus, mas isso aqui é um deserto. Isso aqui é para eu pecar, para eu murmurar, para eu reclamar. Todos os dias é difícil para você levantar e ir trabalhar naquele lugar. Mas você já parou para pensar em qual é o propósito que Deus tem através disso?
Fala, Deus. Às vezes, a gente só ora e fala, Deus, me mostra. Deus, me fala o que eu preciso aprender ainda para sair desse lugar. E a gente não está sensível verdadeiramente ao que o Senhor está falando. Às vezes a gente quer ir para um lugar melhor, porque fala, não, lá eu vou me posicionar de um jeito diferente. Se eu for para lá, se eu conseguir comprar tal carro, eu vou me entregar mais na igreja. Se eu conseguir uma casa em tal bairro, eu vou entrar em tal ministério na igreja. Por isso que você está onde você está. Por isso que você está sem o carro, por isso que você está sem a casa. Porque primeiro você precisa ser, para depois você ter. Se eu espero uma bênção do Senhor para me posicionar, essa bênção não vai vir. Porque primeiro você se posiciona, para depois Deus te direcionar para os novos lugares. E eu não estou dizendo que a gente tem que viver numa bolha. Ah, só vou ser amigo de quem pensa igual eu. Eu só vou andar de quem gosta de usar roupa preta igual eu. Não, gente, até porque Deus precisa das nossas vidas, né, para impactar as outras vidas. Mas, se a gente não tiver o discernimento, não tiver o entendimento, a gente se contamina naquele ambiente, ao invés de ser a luz, ao invés de ser o sal que precisa aquele lugar. Então estejam sensíveis ao que Deus tem tentado falar com vocês todos os dias, seja através de um emprego, seja através de algum familiar, seja através de algum amigo, aquela pessoa que você não aguenta mais, que você fala, meu Deus, tira da minha vida. Aprende, vê, observa o que será que Deus está querendo fazer através da sua vida, na vida dessa pessoa, talvez. Então, sejam as mídias, sejam as amizades, seja a cultura que a gente está inserido, independente do que for, todas essas coisas, todas essas interferências externas, elas afetam o nosso coração. E se a gente não guarda o nosso coração, ele é ferido e contaminado. Porém, se a gente guarda o nosso coração, essa influência é diferente, essa influência é positiva. Então, se a gente está ali no meio das amizades, como a paz, como a calmaria no meio de um furacão, vai que é para isso que Deus quer te usar. Vai que é aquela pessoa que sempre vem com o mesmo problema reclamar para você. Toda vez a mesma coisa. Às vezes, Deus quer que você seja o ombro amigo. Às vezes, Deus quer que você seja aquele ponto que a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, agora eu senti uma coisa diferente ali, só de estar perto daquela pessoa. Então, é importante guardar o nosso coração, não para trancar ele e deixar ele inatingível, inalcançável, mas para deixar ele tão protegido ao ponto da gente conseguir dizer não para aquelas coisas que não refletem Jesus na nossa vida. A gente precisa guardar o nosso coração para que a gente tenha força para dizer não para aquele pecado de estimação que falam, né? Aquele pecadinho que você fala, não, mas ninguém está nem vendo, ninguém nem vai saber. Se eu pegar esse dinheirinho aqui, ninguém nem vai saber, não vai nem fazer falta. Meu patrão é rico pra caramba. O Espírito Santo está vendo o que você está fazendo. Jesus está vendo o que você está fazendo. E Ele sonda não só a sua mente, mas o seu coração. E Ele sabe quais são as suas intenções. Então, que a gente guarde o nosso coração para que isso nos dê força de dizer não ao pecado, para que isso nos dê força de nos posicionar e ser quem o Senhor planejou que a gente seja. Guardar o nosso coração é agir de maneira que não sejam as nossas emoções a nos guiar, mas que seja a palavra de Deus a nos dar um direcionamento.
a nos dar o embasamento que a gente precisa para toda e qualquer decisão em nossas vidas. Em Colossenses, capítulo 3, do versículo 23 ao 24, diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Se tudo que a gente faz é para glorificar a Deus, o nosso trabalho é para glorificar a Deus. A sua maternidade é para glorificar a Deus. A sua vida financeira é para glorificar a Deus. Porque às vezes a gente acha que tem que ter algum ministério aqui dentro da igreja. A gente está precisando, amém, irmão? Se tiver voluntário aqui que ainda não tiver, pode procurar. Pastora é pastora. Porém, não é todo mundo que é chamado para estar no altar pregando. Eu mesma achei que eu não era, né? Mas enfim. Às vezes, você foi chamado para ser um pai, para ser uma mãe, para ensinar verdadeiramente o caminho em que os seus filhos devem andar. E esses filhos crescerão, esses filhos farão parte de uma geração que vai ser impacto para toda a sociedade. Às vezes você está cuidando, você está criando do próximo presidente e não está nem sabendo, irmão. Imagina que bênção. Às vezes, você foi chamado para uma esfera diferente. Uma esfera do ensino. Às vezes você acha que você não está refletindo Deus enquanto você está dando aula lá. Mas a sua dedicação nesse trabalho, o impacto que você vai ter na vida daquelas pessoas, é Deus se revelando para eles. Então, que a gente tenha isso em mente, em tudo que a gente fizer. Seja inclusive lavando uma louça. Você está servindo sua casa, você está servindo sua família. E a partir disso, Deus está sendo glorificado. Amém? E não só nessas coisas, não só no trabalho. Mas agora sim, falando de relacionamentos, né? Inclusive o seu relacionamento tem que ser para a glória de Deus. O seu namoro, o seu casamento, aquele seu amigo mais próximo, todos os seus relacionamentos têm que ser para a glória de Deus. Todos os seus relacionamentos têm que te impulsionar para as coisas do alto. Mais uma vez, não é para você viver nessa bolha de só é amigo de quem é crente. Mas é para você estar perto de quem não é crente, para impactar a vida dele. E com seus amigos crentes, você se enche mais, você busca mais, você se prepara mais. E aí você volta lá e impacta mais um pouco de vida. E derrama mais um pouco daquilo que Deus tem derramado no meio de vocês. Amém? E os relacionamentos, principalmente hoje em dia, eles têm sido muito banalizados. Muito, 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 muito. Mais uma vez, trazendo exemplo do meu dia a dia, no meu trabalho, o tanto de adultério que eu conheço. O tanto de família sendo destruída de dentro para fora. No consultório, o tanto de pessoas que não sabem se relacionar, que não sabem o que é um relacionamento interpessoal, que não sabem como é que se comunica com as pessoas. E não era para ser assim. Que a gente se permita ser vulnerável. A vulnerabilidade, ela fortalece os relacionamentos. Um relacionamento que dentro dele tem vulnerabilidade, tem amor, tem compaixão, tem perdão, tem empatia. É um verdadeiro relacionamento, pautado e construído sobre a rocha inabalável que é Jesus. Todo relacionamento em que você consegue se colocar no lugar daquela pessoa, você consegue tentar imaginar pelo que ela está passando, e não precisa trazer a solução para ela. Às vezes só de você estar do lado daquela pessoa. Às vezes o seu marido está com um problema no trabalho
E você não entende o que ele faz na empresa, você não entende pelo problema que ele está passando. Mas você sendo a esposa sábia, a esposa que ora por ele, que intercede pela vida dele, você já está fazendo um bom papel. Você já está fazendo o papel que Jesus quer que você faça na vida dele. Para encerrar, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Guardar o nosso coração é um ato contínuo e consciente. Não é uma coisa que outra pessoa vai poder fazer por nós. Não é uma coisa que os meus pastores vão poder fazer por mim. Quem decide guardar o meu coração sou eu. Quem decide guardar o seu coração é você. Então, que todos os dias a gente decida colocar os nossos pensamentos em Cristo, colocar os nossos pensamentos cativos nas coisas que são do alto. Que todo orgulho seja destruído. Que toda propensão seja destruída, para que o conhecimento de Deus, ele se revele para nós. Para que a sabedoria que é dos céus, ela seja derramada sobre as nossas vidas. Que a gente se coloque no papel de realmente aprendiz diante de Deus. Que os nossos pensamentos, que as nossas emoções e que as nossas atitudes estejam disponíveis para que Deus possa moldar. Porque tudo isso sem Deus é só uma massa de pecado. Mas essa massa de pecado na mão de Deus, ela é refeita, ela é moldada, e nisso novos frutos são gerados. E nisso as nossas vidas são transformadas. A gente vai errar. Ninguém é perfeito. Todos os dias alguma coisinha a gente vai fazer. A gente vai murmurar porque pegou trânsito. A gente vai reclamar porque o valor da gasolina aumentou. Mas que a gente tenha a humildade de reconhecer quem Cristo é nas nossas vidas e pedir perdão. E no outro dia tentar ser diferente. E no outro dia tentar mais uma vez. E a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. A cada dia a gente vai se santificando um pouquinho mais. Que a gente se coloque disponível para conhecer profundamente quem Deus é e aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Que a gente decida todos os dias obedecer a voz dEle. Que todos os dias a gente esteja sensível para escutar a Deus. Não importa, não é só naquela hora que você senta para abrir a Bíblia. Não é só naquele seu devocional, seja de manhã ou seja à noite. Mas em cada minuto das nossas vidas, que a gente esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Não é fácil. Como eu falei, a gente vai errar. Mas se a gente orar, pedir para o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos ajudar. E assim, todos os dias, a gente vai um pouquinho mais na direção de uma vida com um emocional saudável e o espiritual enriquecido diante do Senhor. Pensamentos e emoções são controlados. E o foco nessas coisas só pode ser alinhado em Cristo. Então, que Cristo seja a nossa força e o nosso princípio todos os dias das nossas vidas. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.